Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Luciano falando, passando aqui, meus irmãos, só para deixar uma palavra da parte do Senhor, aqui no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11, diz dessa forma, a epígrafe do texto aqui é o filho da viúva de Naim. Versículo 11, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Meus amados, olhando para o texto sagrado e vendo a história aqui da viúva de Naim, na verdade Naim era o nome da cidade, não era o nome da mulher. O que o texto nos esclarece, que nos mostra, é que ela era da cidade de Naim e também ela era viúva, já tinha perdido seu esposo. E o que está acontecendo aqui nesse período ou nessa história? Uma mulher, de acordo com a cultura judaica da sua época ou da região, se ela perdesse o esposo dela, ela perderia suas propriedades, a sua herança, né? Então, o que resgataria as terras dela ou a propriedade seria o seu filho. No caso, ela teria que ter um filho homem, porque se ela não tivesse nenhum filho, ou se tivesse uma filha mulher, ela não teria direito de posse das suas terras, entendeu? E aqui o que acontece? O texto é bem claro em dizer que ela tinha um filho, ela perdeu seu esposo, mas ela tinha um filho, ou seja, ela tinha ainda a esperança de vida. Por mais que ela tinha perdido o esposo dela, mas ela ainda tinha esperança de que o filho dela seria o seu resgatador, seria aquele que viria e sustentaria ela, cuidaria dela nesse período. Mas aí veio a tragédia na vida dela, veio a catástrofe na vida dela. Primeiro, tinha perdido o esposo, ela era viúva. Aí agora o texto nos revela que ela tinha um filho único. E esse filho único agora veio a falecer. Irmãos, olha o sofrimento. Para quem já perdeu um ente querido, sabe o que é a dor da perca, né? Ainda mais para quem perdeu duas pessoas da família. Ela perdeu o esposo e agora ela perde o seu único filho. A tristeza no coração dela, a falta de esperança começou a tomar conta do coração dela. Nesse momento aqui ela perde a esperança de vida. Nesse momento aqui ela perde o desejo de vida. Por quê? Porque ela já tinha perdido o esposo e agora ela perde o seu único filho, aquele que traria resgate das suas propriedades. Ela passou por esse período, é um momento de sofrimento na vida dela. Talvez você olha, você não vai compreender. Por quê? Porque não é você que vivia nesse período, mas essa mulher aqui estava sofrendo. Essa mulher aqui estava passando por um momento de muito sofrimento, muita dor na alma. Ela estava de luto pelo seu esposo e agora de luto pelo seu filho. Quando ela chega, Jesus vem ao encontro, né? O texto vai dizer, e aconteceu poucos dias depois, né? Ir ele à cidade chamada Naim. Jesus ele foi para a cidade chamada Naim, e com ele ia o que? Multidão dos seus discípulos, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Irmão, aonde Jesus ia, a multidão acompanhava. Aonde Jesus estava,
a multidão o acompanhava. Por quê? Porque sabia, meus irmãos, a multidão sabia, os seus discípulos sabiam que aonde Jesus ia, o milagre aconteceria. Aonde Jesus estava, o milagre aconteceria ou acontece. Não é diferente. Se Jesus está na tua vida, pode ter certeza que o milagre vai acontecer na tua vida. Se Jesus está no teu casamento, o milagre vai acontecer no teu casamento. Se Jesus está no meio da tua casa, se você consagrou a tua vida, a tua casa ao Senhor, pode ter certeza que haverá milagre na tua casa. Talvez o diabo ele pode até ter te acusado, talvez o diabo ele pode até ter dito para você que você não teria mais direito de bênção, de vitória, devido você ter pecado, ter feito algo de errado, você não receberia mais as bênçãos de Deus. Não se preocupe, porque se você fez um propósito com Deus, se você colocou nas mãos do Senhor, o Senhor Deus, ele vai fazer milagre na tua vida. Esta mulher que estava no cortejo fúnebre, estava de caminho para a sepultura, ia para sepultar o seu filho. Agora veio o encontro de quem? Da multidão que estava com Jesus. E aí o texto vai dizer, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Irmãos, ia a multidão do cortejo fúnebre, multidão da tristeza, multidão da desesperança, a multidão da dúvida, a multidão do fracasso estava caminhando para a sepultura, estava a multidão da tristeza, da depressão estava indo, aquela mulher estava em estado de choque, talvez entrando num estado até mesmo de depressão profunda por causa da perca do filho. Mas quando o Senhor Jesus olha e vê, o Senhor move de íntima compaixão. Não, ele não sentiu dó dela, não. Ele moveu-se de íntima compaixão. É algo que vem de dentro do coração e da alma do Senhor. O Senhor Jesus, ele olha para essa mulher e ele diz uma palavra, mulher, não chores. Ele diz, não chores. Irmãos, é difícil. É como se eu estivesse chegando hoje num velório, ou num cortejo fúnebre que estava de caminho para o cemitério, e eu olhar para a mulher, né, que estava perdendo, a mulher que estava de luto, estava perdendo seu esposo e seu filho, e eu chegar e falar para ela bem assim, mulher, não chores. Tudo bem, eu não vou chorar, mas o que vai vir depois que eu parar de chorar? Você vai consolar o meu coração? Você vai tirar essa dor de ter perdido o meu filho, ou o meu esposo, o meu ente querido? Porque é fácil dizer não chores. O Senhor Jesus, ele disse aqui, mulher, não chores. Hoje diz, não chores. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia realizar na vida dela. Aguenta, irmão. Aguenta. Eu sei que não é fácil, mas aguenta mais um pouquinho, porque Deus ele vai agir na tua vida. Esta mulher aqui, ele parou aquele cortejo fúnebre, veio a multidão da tristeza de um lado e encontrou-se agora com a multidão da alegria, porque as pessoas que estavam indo aonde Jesus estava, estavam alegres, felizes, porque estavam vendo milagre, estavam vivendo milagre, pessoas que eram curadas de câncer, pessoas que eram curadas de paralisias, pessoas que foram libertas de demônios, estavam acompanhando o Senhor Jesus agora, e eles param então, de repente, preocupados, o que o Senhor Jesus vai fazer agora? Ele curou o cego, ele expulsou o demônio da Maria Madalena, ele curou a mulher do fluxo de sangue, mas o que ele vai fazer? Esta mulher perdeu o filho, ela já era viúva, agora ela perdeu o filho, o que o Senhor Jesus vai fazer? A multidão de repente estava apreensiva ali, pensando o que ele vai fazer, qual será o milagre? E de repente alguém poderia questionar o Senhor, mas como assim, Senhor? Como assim? Ela perdeu o filho dela, primeiro ela já era viúva, agora ela perdeu o filho, a única esperança dela ela perdeu. Como que você vai falar para ela parar com esse momento de luto? Como que o Senhor vai falar para ela parar de chorar? Aí de repente o Senhor Jesus fala, chegando-se, tocou no esquife, né, onde o jovem estava. Tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse... Jesus direcionou ao jovem que estava morto, para todos ali em volta, ele estava morto. Para nós que conhecemos ali no cortejo fúnebre, a pessoa está morta. Mas Jesus olha para o jovem e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Epa, pera, mas ele estava morto. O morto escuta.
O morto ele consegue ouvir? Peraí, vamos analisar. O morto ele consegue enxergar, ele fala? O morto viu Jesus? Não, o corpo sim estava morto. É por isso que a Bíblia revela e nos ensina que nós somos constituídos ou criados corpo, alma e espírito. O corpo, na verdade, aqui estava morto, mas o espírito e a alma estavam vivas, porque o espírito e a alma vivem eternamente. Jesus, quando fala, jovem, eu te digo, levanta-te, não estava falando para o corpo, estava falando para o espírito e para a alma, que estava vivo e vive eternamente. Quando ele fala, levanta-te, o espírito que tinha saído daquele corpo, a alma que tinha saído daquele corpo, ele volta e entra novamente naquele corpo. O espírito de morte saiu e agora entra o espírito de vida e a alma vivente. Entra novamente naquele corpo. No que entra ali, aí aquele jovem se levanta. E o defunto assentou-se. Ele começou a falar, olha só, ele levantou. Não só levantou, mas ele assentou. Não só assentou, mas ele começou a falar, a verbalizar. Ou seja, quando o Senhor Jesus ele faz um milagre, não é só um milagre que acontece, não é só uma coisa, não. Acontece uma variedade. Ele poderia ter levantado. Simples. Poderia ter se assentado, somente isso. Não, mas ele não só levantou e se assentou, não. Ele passou a falar, evidenciando realmente que a vida haveria entrado nele. Evidenciando que ali o milagre tinha sido completo. Não foi algo assim que não levantou, mas aí continuou morto ali, sem vida. Mudo, não, ele levantou, assentou ali e ele passou a falar. Irmãos, o segredo é esse, é ouvirmos a voz do Senhor. Até o defunto aqui, até o corpo aqui ouviu. Não foi diferente na vida de Lázaro. Lázaro estava 4 dias já na sepultura. Jesus chega, Marta e Maria chorando, aquela multidão chorando, pensando triste por causa que estava em período de luto, né? Jesus, quando chega ali na aldeia de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, vai até o sepulcro e ele fala, ó, tirai a pedra. Tirou a pedra. Quando tira a pedra, Jesus brada dizendo, Lázaro, sai para fora. Não falou para o defunto, falou para o espírito e a alma, Lázaro, sai para fora. Ei, nós somos, sempre eu gosto de comparar isso, nós somos um espírito, né, que estamos inseridos dentro de um corpo. Eu, Luciano, sou espírito e eu estou dentro desse corpo. Esse corpo aqui vai descer a sepultura, vai descer, né? Vai descer a sepultura, vai morrer. O corpo por quê? Porque é feito do pó da terra, mas o espírito e a alma não. O espírito e a alma vai permanecer para a eternidade. Com Deus, se eu estiver na presença dele. Sem Deus, se eu estiver distante dele. E aí, aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou no inferno? Aonde a Bíblia revela que é um fogo que nunca apaga e um bicho que nunca morre. Escolha hoje passar a sua eternidade com Deus. Não se preocupa somente com o seu corpo carnal, porque ele vai descer a sepultura. Um dia ele vai tombar, um dia ele vai perecer, ele vai morrer, mas a alma e o espírito não, vai viver eternamente com Deus. Se você estiver firme, glória a Deus, continue firme, lutando, batalhando. Agora, se você tiver meio termo, né, conserta a tua vida, firma-se na presença do Senhor. Eu tenho certeza que você vai voltar a viver, a se alegrar. Esta mulher que estava chorando, perdeu seu filho, perdeu sua esperança, perdeu seu esposo. Mas quando Jesus chega na vida dela, o mais interessante é isso, irmão, é quando Jesus chega na tua vida. E eu creio que Jesus chegou na tua vida. Jesus, ele está na tua vida e ele quer fazer você voltar à alegria, voltar a viver, a se alegrar novamente. Aí o defunto se levantou e de todo se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Irmãos, é assim que acontece. Quando Jesus chega na tua vida, você não consegue ficar calado. Quando Jesus chega na tua vida, você não consegue ficar de boca fechada, não. Você tem que glorificar. Aí você passa a glorificar a Deus, você passa a exaltar o nome do Senhor, você passa a dar testemunho, você passa a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus chegou na tua vida e a tua vida foi transformada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o que eu peço para você nesta manhã, neste dia, hoje, né? Estamos aqui falando a palavra de Deus e crendo, irmãos, que o Senhor Jesus vai limpar toda lágrima dos seus olhos. O Senhor Jesus vai chegar diante de você e vai falar, ó, não chores,
Para com esse sofrimento, saia dessa depressão, deixe a ansiedade de lado, não deixe a ansiedade tomar conta da tua vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus está querendo entrar no teu coração e fazer morada e transformar a sua vida. Amém? Fique com esta palavra, guarde no teu coração, na tua alma. Deixa o Senhor Jesus agir na tua vida. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado na tua vida e você será abençoado e Deus vai transformar a tua vida. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Não desista da caminhada, tá? Não desista, levante a tua cabeça. Ah, mas eu estou com depressão, irmão. Levante a tua cabeça, o Espírito Santo de Deus está entrando na tua casa, na tua vida. Deus, ele está entrando na tua causa. É na tua causa. De repente você está pensando assim, acabou, não tem mais jeito, eu não aguento mais, é só sofrimento, é só luta, não sinto mais desejo de viver. Ei, Jesus entra na tua vida, Jesus está dando o direito de vitória, tá? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.